Namaskar, tô eu aqui de novo, né? Essa professora tá doida, mas vamos lá. É porque a gente tá correndo também um pouquinho, porque eu acho que já deu esses conteúdos, né? A gente vai ver agora. A última aula que eu deixei lá para vocês, eu falei sobre as funções da linguagem, expliquei, mas vocês têm aqui na apostila de vocês, que é enviada que está no Aplix, né? Vocês têm aula 4, funções da linguagem. E aí, ele fala o que são funções da linguagem. Eu já disse para vocês que são as formas que a gente utiliza na linguagem de acordo com a intenção de quem? Do emissor. E que ele vai estar muito paralelo à questão dos processos de comunicação, né? Que são 6. E aí a gente vai ter 6 funções também, que é a referencial, denotativa, metalinguística, poética e emotiva, né? Que é o que eles estão estudando aqui. Eu dei todas, né? E aí vai falar do emissor, que é aquele que fala, receptor, aquele que recebe, a mensagem, que é o conteúdo a ser transmitido, canal de comunicação, que é o meio utilizado para se vincular a mensagem, e o código é a forma como essa mensagem é conduzida. Sobre isso tudo eu já falei. Então vocês, por favor, leem também na apostila de vocês, que está tudo muito explicadinho, muito bom. Depois vem funções da linguagem, aula 5, funções da linguagem 2. Aliás, eu adoro essa imagem da metalinguagem, que tem as mãos se desenhando, né? Que é a metalinguagem. O que ela é? A metalinguística, né? É o que é? O código explicando o próprio código. E aí vocês têm aula 5, funções da linguagem, parte 2, onde eles vão tratar da função poética e vão tratar da função emotiva. Aí vem atividade 1. Leia o trecho abaixo e, em seguida, identifique qual função da linguagem está empregada nele e justifique a sua resposta. O texto que está aqui é um texto de Machado de Assis, que está na Folha de São Paulo, né? E que fala sobre... Peraí, deixa eu puxar ele aqui. Que é uma crônica, né? Deixa eu voltar lá nele, por favor. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu essa crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopando que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo às tropelhas amatórias do dito morador, e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Machado de Assis, Crônica Escolhidas, Machado de Assis, São Paulo. Com base em seu entendimento... Aí vem, atividade 1, leia o trecho, em seguida identifique qual a função da linguagem está empregada nele e justifique sua resposta, né? Então, vamos lá. Qual é que tá? Qual a predominância que está ali? Lembra que a gente falou que em determinada função, o que a gente vai ver muito é o uso do eu? Lembra? A subjetividade. Então, o que ele diz? Ele diz, vou voltar lá para ler de novo. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica. Não posso, quem é que não pode? Eu não posso dizer. Mas há toda a probabilidade de crer que foi uma coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Falar.
provavelmente começaram a lastimar-se do calor, reclamar do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopando que as ervas que comera, suava em bicas. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo atropelhas a moratórias do dito morador, e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível no mundo. Então, no texto, há a predominância da função, aquela que fala do eu, que é subjetiva, que diz a todo tempo sobre algo que está acontecendo e que faz um uso de figuras de linguagem, é emotiva, porque ele está dando a sua opinião, né, acerca da origem da crônica. Aí a gente vê que ele está em primeira pessoa, né, o verbo posso diz isso, mas o que eu posso ver que contém o ponto de vista daquele que escreve, e está presente também uma outra função, que é a metalinguística, né? Porque está explicando o que é o quê? A crônica, ainda que seja pautada sobre a opinião do autor. Este texto é uma crônica que esclarece o que é uma crônica, né? Então, a gente já prestou atenção naquilo que eu disse para vocês. O mesmo texto, ele pode apresentar mais de uma função, né? Pode até apresentar as 6 funções de linguagem, mas a gente vai ver que tem uma predominância em cada texto, né? Então, a regra pré-determinada para a gente ver qual é a função é ver qual é a que predomina. Nesse caso, a que predomina vai ser a função emotiva, tá bem? Deixa eu ver qual é a segunda. Vamos lá. Depois nós temos, com base no seu entendimento entre funções da linguagem, preencha o quadro abaixo. A função emotiva dá ênfase em quê? A função emotiva. ênfase na mensagem. A função emotiva. Agora eu fico tonta com tanta aba que eu abro. A função emotiva vai ter ênfase em quê? ênfase no emissor, ênfase no receptor, em quem? Eu já sei que a emotiva é aquela que é subjetiva, então a ênfase vai ser no emissor. É isso que está lá. Depois nós temos contexto, determina qual a função, aquela que dá a função que está no contexto, naquilo que se diz, ou seja, na mensagem. O que é? A função referencial, vai estar centrada na mensagem, é a referencial. Depois nós temos mensagem, ênfase na mensagem, ênfase na mensagem, vai ser, ênfase da mensagem é referencial, ênfase na mensagem, desculpa gente, ênfase na mensagem é referencial. Né? A função referencial é caracterizada pela mensagem centrada naquilo que se fala, né? O aspecto da função referencial, então, caracteriza pela mensagem centrada naquilo que fala. E depois nós temos ênfase na mensagem. ênfase na mensagem. Eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, gente. ênfase na mensagem é a conativa ou apelativa. Vamos lá, então, para a outra. Sobre a função referencial, é incorreto informar. Referencial é muito utilizada em notícias, textos acadêmicos. O texto é escrito
em primeira pessoa. O objeto da função referencial é a transmissão de informação, a função referencial. B, a mensagem é centrada na necessidade de quê? De transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma maneira direta e objetiva. Evita, assim, o quê? Um discurso cheio de blá blá blá, um discurso literário, né, que está presente, na verdade, em outras funções, como, por exemplo, na função poética e na função emotiva. Então, essa mensagem é centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor o que é real, o que tem que ser. Depois nós temos mais alguns exercícios. Tecendo a manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisa sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele, e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito, que um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos, que com muito outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Qual a função de linguagem predominante no poema? Identifique o verso que comprove isso. Bem, a gente consegue perceber que a função predominante é a função poética, né? E por que é a função poética que está ali nesse galo sozinho, né? Porque tem ritmo, né? A gente consegue ver isso. Um galo sozinho não tece uma manhã. Eu tô preparando outro exercício, gente, enquanto eu vou falando com vocês. Então, essa é a resposta. É a função poética. Depois nós temos mais algum exercício. Peraí. Né? Ele é cheio de figuras de linguagem, enfim, é isso. Aí depois nós temos considerações finais durante esse bimestre, percebemos que a nossa língua é viva e passa por constantes mudanças. Além disso, vimos que ela conta com algumas funções da linguagem para nos auxiliar na hora da comunicação. Sabendo disso tudo, propomos que você reescreva o trecho da carta de achamento destacado abaixo, utilizando a linguagem atual. Para isso, você pode contar com conhecimento obtido sobre o sentido conotativo e denotativo, com as funções da linguagem e, caso necessário, com auxílio de dicionários. E fique tranquilo. Aqui não há certo ou errado. É verdade. Comigo também não há. Eu dou avaliação porque sou obrigada, porque eu preferia que a gente conversasse e vocês me dissessem se vocês estão entendendo ou não e como que vocês estão achando e o que vocês acham, o que vocês aprenderam, que vocês me trouxessem textos, mas enfim. Eu espero também que vocês se divirtam. Então vamos fazer uma coisa, manda para mim pro pretaarquivo@gmail.com essa última aqui, neste mesmo dia, hora de vésperas, manda esse para mim, por favor, pra gente ver como é que vai ficar. Namastê.